Você já sabe que eu estava falando de paz. Eu estou muito em paz em relação ao que a gente vai estudar sobre a inimizade. E aí, na sexta-feira, pretendo, se for da vontade de Deus, né? O homem faz planos. Se for da vontade de Deus, a gente fala sobre. Fiz um estudo bacana sobre feitiçaria, a gente fala sobre feitiçaria, e aí a gente faz um quebra de maldição bem diferenciado mesmo. Uma quebra de maldição. E aí, Gálatas capítulo 5, só a base, né? Vamos fazer aqui rapidinho o estudo, a base. Versículo 16, já estudamos, mas a gente lê, é bom. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, que é a natureza pecaminosa, tá? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura que seja do vosso querer. Ou seja, não há harmonia entre a carne e o Espírito. Não existe harmonia, conciliação, amizade. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, dirigido pelo Espírito em tudo que faz, aonde vai, com quem você se junta, com quem você conversa, que compra, que viaja, tudo dirigido, liderado pelo Espírito. Mas se sois liderado, guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Libertos da lei, por quê? Porque a lei, nós éramos casados com a lei, mas a gente foi com Cristo, então acabou o casamento. Porque o casamento acaba quando um dos dois morre, né? E a lei ainda está aí, ainda tem muitas pessoas ainda casadas debaixo da lei, mas a lei acaba, aliás, o casamento acaba quando um dos dois morre. Nós morremos. No caso, nós morremos com Cristo, e agora não mais casados com a lei, estamos casados, pertencemos a Cristo. E os dois mandamentos principais, que aliás, o mandamento que Jesus, aqui o apóstolo Paulo fala, né? Amar o próximo. Quem ama o próximo cumpre toda a lei. No 19, as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, pureza, lascívia, idolatria, falamos idolatria, feitiçaria a gente fala na sexta-feira, e inimizades, tá? Inimizade, poderia juntar tudo, porque esse 20 aqui, ele traz problemas com relacionamento, pecados com relacionamentos, tá? Que a inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, e ainda mais no ano 21, que é invejas. São os pecados que atingem os relacionamentos. E a gente fala hoje sobre a inimizade. A inimizade, ela começou lá no Éden. E quando em Gênesis, né, capítulo 3, quando Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Não exatamente o mundo. Volto até a lembrar uma coisa, né, que a Isadora falou: eles são unidos. O mundo, quando mexe com um, todos eles se posicionam. Mas conosco existe inimizade com o mundo, mas o nosso principal inimigo, nosso maior inimigo é o diabo, Satanás. Esse é o nosso maior inimigo. Isso também está lá, né? Isso é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por inimizade entre ti e a mulher. E o apóstolo Pedro também fala isso, né? Capítulo 5, versículo 8. A gente conhece bem, mas a gente vai lá de novo. Vamos lá. 1 Pedro 5. É bom a gente ir. 1 Pedro, capítulo 5. Engraçado que aqui tem algo muito legal para
para o nosso estudo, né? Que é o versículo 8, mas a gente pega o 7, o 9 agora. Aliás, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, esse nome que está vendo aqui é o próprio nome que significa Satanás. Satanás, diabo, significa adversário. Esse é o nosso maior adversário. Esse é o nosso adversário. E a gente sabe, quando a gente chega na igreja, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, é que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, que é Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, os potestades, as forças espirituais. Mas a gente aprende isso e a gente começa a ter um controle sobre as brigas no lar, irmãos. Mas olha, não é fácil, porque o pendor da carne são essas obras, o pendor, a inclinação. E o velho homem, a velha natureza, ela é mais perigosa do que o pecado. Ela é mais perigosa do que o pecado. Isso, todos eles, na verdade, o nosso pecado, os nossos pecados, eles prejudicam os nossos relacionamentos. O apóstolo Tiago, ele fala isso. De onde vêm as brigas? De onde vêm as guerras? Deixa eu ver se eu acho isso daqui. Vamos lá em Tiago rapidinho. Vou ver aqui. Marquei, não, mas eu acho rapidinho. 4:1. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 1: de onde procedem as guerras? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aí ele fala mais uma vez para a gente, tá bom. Ele diz, da onde vem? Não vem da carne. Da onde que vem as nossas lutas? Vem da carne. O pendor, a inclinação. Por que às vezes acontece brigas, contenda, divisão, orgulho, soberba? É orgulho. E o orgulho leva a gente a lutar pela nossa razão. Mas se eu tenho razão, quem nunca, irmãos? Quem nunca? Eu vou até o fim porque eu estou com razão. E sobre a inimizade, a gente precisa levar muito isso a sério, porque nós estamos falhando como cristãos se a gente não abandona a razão, deixa de lado a razão, porque a nossa razão não pode ser maior do que o nosso dever de amar. Então, a gente pode ter razão, pode ter, mas a gente tem que cumprir o nosso dever é amar. Essas inimizades, elas acontecem dentro do lar, acontece no trabalho, acontece dentro da igreja. Dentro da igreja a gente vê rapidinho como é que se resolve dentro da igreja. O próprio Jesus, ele deu orientação, ensinou como a gente resolve os problemas dentro da igreja. Mas e em casa? Mas e na vizinhança? Não, principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Porque nós temos orgulho, nós vamos aceitar que ninguém vai nos humilhar. E aí existem aquela série de frases formadas, né? Eu não sou tua empregada, eu não estou aqui para te servir, nem meu pai, eu não vou deixar tu pisar em cima de mim. Irmãos, parece simples, mas quem se satisfaz com essas guerras dentro de casa é o diabo. E a gente acaba brigando pela nossa razão. Por quê? Porque dentro da gente, a nossa inclinação, a inclinação do nosso eu, da nossa carne, é o orgulho, é a soberba. E a gente não vai deixar ninguém ferir o nosso orgulho. Não
vai deixar o marido ferir o orgulho, não vai deixar a esposa ferir o orgulho, acaba brigando pela razão. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu marquei. Mateus capítulo 5 a gente conhece, mas a gente vai lá também, tá? Faz bem, Mateus capítulo 5. O nosso dever. Estou brigando com esse ventilador aqui. Capítulo 5, a gente pega a partir do versículo 25. Não, pega a partir do 25 não. A partir do 21. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então voltando traz a tua oferta. E aí ele diz assim: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O importante é a gente lembrar o seguinte, porque Jesus ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos amar os nossos inimigos. Essa é a ordem de Jesus. Amar os nossos inimigos, perdoar, amar os inimigos, perdoar e imediato. A ordem aqui é: assim que acontecer, já libera o perdão. Porque se aquilo dali fica no coração, é mais fácil criar raiz, depois é mais difícil, porque você fica remoendo e aquilo dali começa a tomar conta do coração. Não, tem que ser de imediato, tem que ser próximo. Olha, em Hebreus capítulo 12, diz o seguinte: o que depender de vocês, tenham paz com todos. Quando eu falo que depender de vocês, deixa muito claro que não é possível ter paz com todo mundo. Infelizmente, né? Não é possível. Por que não é possível? Irmãos, infelizmente, existem pessoas, você há de concordar comigo, que existem pessoas que estão sempre se metendo em confusão, sempre se metendo em intriga, estão sempre envolvidas em intriga, estão sempre envolvidas em guerra, em mexericos, existem pessoas que não têm paz, que vivem se metendo em intriga e vivem fazendo intriga. Então não é possível. O que depender de vocês, tenham paz com todos. Principalmente hoje, né, com as redes sociais, você vê que o mundo está em guerra. Na verdade sempre teve, né? E hoje mais fácil ainda, porque com as redes sociais quem está aqui briga com quem está lá, que nunca viu, mas estão brigando por causa de opiniões diferentes. É uma coisa tão absurda que ninguém é perfeito. Diante de Deus, quem comete um pecado que a sociedade julga ser horrível, ser um pecado gravíssimo, no dia do julgamento, essa atrocidade cometida contra a sociedade tem o mesmo peso de uma fofoca, de uma intriga, de uma confusão entre irmãos. Tem o mesmo peso de uma mentirinha. Tem o mesmo peso. Mas ninguém é perfeito, né? Todo mundo erra, todo mundo comete os pecados. Mas quando encontra alguém com uma opinião diferente, ou que cometeu um pecado e foi pego naquele pecado, aí começa um lixamento virtual
E as pessoas fazem isso com muita ousadia e intrepidez, ninguém vê sangue escorrendo, né? Jogando as pedras da acusação. Monte de comentário, né? Várias pedras de acusação, porque é um lixamento onde o sangue não escorre por fora, mas escorre por dentro. Muitas pessoas já chegaram ao ponto de ir para a beira da depressão, e já aconteceu pessoas que realmente chegaram à depressão por causa disso. Inclusive homens de Deus, mulheres de Deus que chegaram à depressão por causa do lixamento virtual. O mundo está em guerra, e em guerra também, principalmente conosco, porque o mundo não gosta da verdade, mas a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade, e quando nós falamos a verdade, o mundo se manifesta contra nós, o mundo vai ficar contra nós e vai nos atacar. Então não é possível ter paz com todos, mas no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Por quê? Amar é um dever, amar, perdoar, ser sábio. Essa sabedoria significa você ter as palavras, Você sabe uma coisa interessante que eu estava meditando hoje? É que as redes sociais, quando a pessoa, na mão de um tolo, na mão de uma pessoa tola, ela é uma arma para destruir relacionamentos. Você sabia que hoje em dia algumas esposas e maridos discutem pelo WhatsApp? Você sabia disso? Tem mulher que bota um texto lá para ele, porque naquela hora você teve a coragem de dizer, não sei o que você falou, mas eu não gostei do que você falou, e vai fazendo um texto, porque da próxima vez eu já estou cansada, eu não aguento mais, a próxima vez não vai dar certo. Texto. Geralmente as mulheres que fazem isso, né? Os homens, irmãos, eles não são muito de texto, não, mas eles, alguns não ignoram, não. Tem uns que mandam logo, vai lá para onde atuar, para a ponte que te pariu, para a ponte, irmãos, para a ponte que te teve. E aí eles, né, já mandam aquele palavrão, aquela coisa assim, grosseria, porque, né, ela fica lá com raiva, mas a mulher é mais de fazer um texto. Que loucura, irmãos, que bobagem, né, as redes sociais na mão de um tolo, porque nada substitui a comunicação pelo olhar, o olhar e as palavras. É totalmente diferente. Você faz o texto lá e tem a interpretação de texto, que é uma coisa totalmente diferente. Cada um faz a sua interpretação de texto. Nada substitui o olhar e o diálogo, a conversa. Então, ter as palavras, para ter as palavras é preciso ser sábio e usar as palavras da maneira correta e no tom correto. Isso é ser sábio. Amar, perdoar, usar a sabedoria e a mansidão. Que é uma coisa que quem não tem precisa buscar, porque nós, como cristãos, nós precisamos ser mansos, como o nosso Senhor é manso. Se nós tivermos esses ingredientes, a gente consegue manter os nossos relacionamentos de forma saudável. E essa é a vontade de Deus. Quando eu até marquei aqui, saber falar, ter as palavras e saber usar as palavras, evitar questões. Tem coisas que você pode evitar, mas tem gente que se mete em confusão, até quando vê uma postagem do outro, vai lá comentar, até quando, sabe, vai dar uma alfinetadazinha, porque não aguenta. Não, evitar questões e, como eu falei, procurar ser manso. Olha, deixa eu te falar rapidinho como é que a gente reage com Mateus capítulo 5, vamos lá.
as pessoas não são os nossos inimigos. Mateus capítulo 5. Mas nós não somos inimigos das pessoas, mas nós somos inimigos do mal. Que a gente tenha isso muito bem em mente. Nós não somos inimigos das pessoas, mas nós somos inimigos do mal. A gente pega a partir do versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5 não, deixa eu pegar aqui. Oi? 43. Diz assim, 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Será que a gente está cumprindo? Será que a gente está cumprindo isso daqui? Orai pelo que vos persegue, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, vir chuva sobre os justos e os injustos. Essas são as características de um filho de Deus. É isso que nos faz filhos de Deus. No 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Eu gosto muito desse 47 aqui, irmãos. Eu amo ele. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Deixa eu comentar isso rapidinho, porque já aconteceu comigo, até aqui mesmo nessa cidade. Se você não é da mesma igreja, da mesma religião, se você não crê da mesma forma, não cumprimenta não. Não basta ser inimigo não, basta ter uma religião diferente, não cumprimenta não. Aqui, uma vez fui fazer uma visita, quando eu estou lá conversando com a moça que foi fazer a visita, chega uma pessoa de uma outra igreja, eu estendi a mão, pegou na minha mão não, provavelmente por causa da cor do meu cabelo. Mas se vocês saudar apenas os vossos amigos, os vossos irmãos, que é o 47, e se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem o gentio também o mesmo? Portanto, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. O interessante é que Jesus, olha só como é que funciona a coisa. Jesus, ele fala que essa questão de irmão, na igreja, se o teu irmão pecar contra ti, você tem que ir lá conversar com o irmão. Você vai lá, diretamente, só você e ele, olha só, é só vocês dois. Conversa com ele. Agora, se ele resistir, se ele não quiser se consertar, aí você vai e leva uma testemunha. Se duas ou testemunha, ou até três testemunhas. Se ele não se consertar, se ele continuar, aí você leva na liderança da igreja. Você sabia como é que faz? Na verdade, infelizmente, sabe como é que funciona? Não é assim como eu falei, não é como Jesus ensinou não. Primeiro, quando o irmão pega, primeiro sai espalhando para todo mundo, depois leva para o líder, depois é que o irmão fica sabendo. É assim que funciona. Só que, voltando a dizer, nós não somos inimigos de ninguém, do vizinho, de ninguém. A gente precisa ter consciência de uma coisa. Às vezes dentro da igreja, quando o irmão é fraco, o diabo vai usar a fraqueza do irmão para te provocar. Quanto mais dentro de casa. Uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não vive o evangelho, quanto mais dentro de casa. É lógico que o diabo vai usar essa pessoa para te provocar, para fazer inimizade. Vai usar marido, vai usar filho, vai usar irmão, vai usar pessoas dentro de casa. Se o pai não for convertido, se a mãe não for convertida, vai usar. Então tem que ter essa consciência de que o diabo usa pessoas para provocar, para causar intriga, para causar ira. Precisamos ter consciência que os nossos pecados afetam os nossos relacionamentos. Os nossos pecados afetam o nosso relacionamento. E o pecado, infelizmente, não, a gente está no processo.
Nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda não somos perfeitos, o que significa que a gente ainda comete pecado. Nós não somos mais pecadores, mas ainda somos falhos, e os nossos pecados afetam os nossos relacionamentos. Então, buscar santidade ajuda a manter os nossos relacionamentos saudáveis, marido e mulher, pais e filhos, e tudo quanto é relacionamento, inclusive vizinhança. Finalizando, onde foi Jesus que a gente viu? Romanos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Não dá para me ler com vocês, mas Romanos, capítulo 12, é maravilhoso para relacionamento. Irmãos, você tem todas as dicas de ter relacionamento saudável lá em Romanos capítulo 12. Todas as dicas. Agora deixa eu finalizar aqui com vocês. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver se é esse mesmo. Olha o que diz aqui, 7. Não, pegar o 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, o pendor é a inclinação, a fraqueza da carne. Essa é o nosso maior pecado, o nosso maior erro, é o pendor, é a inclinação da carne. Nós precisamos entender uma coisa. Todos nós sempre vamos enfrentar algumas situações que, por mais que a gente esteja certo, por mais que a gente esteja correto, a gente precisa deixar que a nossa razão ela venha a ser suplantada pelo amor. Ou seja, o amor ele sempre deve superar a razão, porque o amor é um mandamento. A razão é nossa, mas o amor é um dever, é um mandamento que deve estar acima da nossa razão. Por isso, o que depender da gente, que a gente puder fazer para viver uma vida de paz, vamos fazer. Isso em qualquer ambiente que Deus nos colocar, e qualquer relacionamento que a gente possa ter nessa vida. Amém, Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus, em oração.